E se eu te contar que o verdadeiro problema não é o seu trabalho, mas sim o que te prometeram sobre ele? Eu queria reagir a um post muito interessante que eu vi aqui no LinkedIn, da Daniela Kleinman. Então essa aqui é a nossa amiga Daniela Kleinman. Ela é uma futurista, e para quem não sabe o que um futurista faz, ele literalmente prevê o futuro, de curto e de longo prazo. Então a nossa amiga Daniela ela fez um post muito interessante sobre a crise da meia-idade dos millennials, que é esse post aqui, ó. Vamos dar uma olhadinha junto. Mas antes, deixa eu só me apresentar. Meu nome é Helios, eu sou gerente de uma multinacional e eu tô aqui para fazer com que você tome melhores decisões da sua carreira. Bom, então vamos dar uma olhada no post dela aqui. A crise da meia-idade chegou para os millennials. A geração que queria mudar o mundo agora tenta se encaixar nele. Bem legal a arte, inclusive. Ela tem esse estilo de arte assim, de carrossel no LinkedIn. No caso dos millennials, a crise não é sobre a idade, mas sim sobre as promessas não cumpridas. Antes, a crise da meia-idade, barra midlife crisis, se apresentava através de clichês masculinos, como trocar a esposa pela novinha ou dirigir um modelo esportivo. Eu não sou do modelo esportivo não, ó. O meu negócio é esse aqui, ó. Me dá um Jeep desse aqui. Hoje ela é silenciosa, invisível e muitas vezes coletiva. Os millennials, que são as pessoas nascidas entre 1981 e 1996, eu incluso, estão entrando nesse ciclo, mas a sua crise não é de tédio, e sim de frustração. A geração quer mudar tudo, cresceu ouvindo que, se você fizer o que você ama, nunca vai trabalhar. Propósito é mais importante que salário. Viver experiências valem mais do que ter posses. É possível viver de pequenos negócios com alma. Se tiver uma única boa ideia, você pode se tornar bilionário. É possível ser nômade e trabalhar remoto de qualquer lugar do mundo. Pô, essa arte aqui me pegou. Eu tenho uma história muito boa. Deixa eu contar ela pra vocês aqui. Há um tempo atrás, eu fiz várias entrevistas que eu tinha acabado de sair da minha empresa e estava procurando um outro emprego. E aí, uma das entrevistas foi numa grande empresa de tech, famosa, unicórnio e tal, não vou citar nomes. E aí, nessa empresa, eu cheguei lá às 6 horas da tarde para fazer a entrevista. E era uma entrevista na minha área. Fiquei esperando a pessoa, 6h30 nada, 7 horas nada. Aí eu falei, pô, se der 7h30 eu vou embora. Aí 7h15 a pessoa apareceu, pediu desculpa pelo atraso. Falei, tá bom, tudo bem, faz parte, dia corrido. Entramos lá, começamos a fazer a entrevista. E aí a entrevista começou normal, né? Me fala sobre você, o que você faz, onde você vem, por que você quer trabalhar aqui e tal. E aí fui falando. E aí, quando eu vi, deu 8 horas, 8h30. Aí era perto das 9 horas, essa pessoa que tava me entrevistando falou assim, ó, peraí que eu vou pegar meu celular aqui e fazer alguma coisa. Fez alguma coisa no celular, ela falou, não, tranquilo, tal. Avisei minha esposa, ó, ainda tô na entrevista, tá tudo bem. E foi, só que a entrevista tava sendo meio curiosa, porque na verdade não era só uma entrevista pra me conhecer, ela tava me dando problema real da empresa, ó, eu tenho esse problema, assim, o que que eu faço pra resolver esse problema? Virou tipo um bate-papo ali, é como se eu conhecesse aquela pessoa há muito tempo. E aí foi indo, e quando eu vi, chegou uma pizza, literalmente uma pizza. Ela, quando ela foi mexer no celular, ela pediu uma pizza. Aí ela falou: ó, você se importa de comer aqui que eu vou ter que voltar a trabalhar depois? Eu falei: não, tranquilo. Daí a gente continuou comendo e fazendo entrevista. Ela não parou, assim, ela não me perguntou sobre a vida pessoal. Não foi um momento do tipo, sei lá, vamos falar sobre o Palmeiras, qualquer. Não. Foi um momento que ela continuou fazendo perguntas sobre a entrevista, entendeu? A pizza chegou e ela continuou fazendo perguntas como se fosse uma entrevista, vida normal. E eu lá respondendo, pô, tava desempregado, queria muito emprego, era uma empresa incrível pra se trabalhar, em teoria, né, olhando de fora. E aí foi. Aí deu 10 e pouco, a minha esposa me ligou. E a minha esposa me ligou no sentido. Onde você está? O que, que você está fazendo? 10 horas, onde você está? Aí eu, né, meio sem jeito, ainda respondi: não, calma, tô na entrevista, tá aqui uma localização, beleza. E foi. Aí, moral da história, acabou a entrevista, era quase 11 horas da noite. Voltei para casa e fiquei. E aí passou um tempo, eu de fato recebi uma proposta desse local para trabalhar com essa pessoa. E aí eu declinei essa proposta muito respeitosamente, porque eu já tinha uma outra proposta e também porque se a entrevista já foi daquele jeito, imagina como era trabalhar naquele lugar. E por que eu tô falando isso tudo, né? Ainda mais nessa tela aqui. Passou um ano desse evento, essa mesma pessoa me ligou, disse que queria conversar comigo. A gente fez um outro call, conversou um pouco. E ela estava morando na França como uma nômade digital. Ela passava 3 meses em cada um dos estados da França. Eu nem sei quantos estados tem, mas ela tava falando lá que não tem mais escritório, que é uma vida remota e tal. E assim, eu com a minha esposa grávida em casa,
Sinceramente, se eu tô trabalhando na França, Jericoacoara, Florianópolis, não me interessa. Eu só quero trabalhar num lugar estável o suficiente para que eu possa dar uma vida digna pro meu filho. E é curioso porque, assim, essa pessoa acreditava quase tudo disso aqui. E ela era um pouco mais velha que eu. Ou seja, ela era millennial na cartilha, entendeu? Ela achava que ela tava fazendo o que ela ama, que ela não quer trabalhar. Ela era uma nômade digital. Ela achava que ela ia se tornar bilionária trabalhando naquela empresa. Enfim, a gente e as nossas desilusões, né? E aí, aqui, ó, os millennials ganham 20% menos que os boomers da mesma idade. E aí isso é interessante, porque adia-se marcos como compra de casa e formação de família. E é verdade, assim, as pessoas estão em casado cada vez mais velhas. E, assim, a casa, né, que não é só uma conquista financeira, é uma conquista emocional também, assim, é um marco emocional. Ela vai sendo adiada. E aí o trabalho com propósito muitas vezes vem sem salário fixo, sem benefício, sem estabilidade, isso é um fato. A pejotização, ela tá aí, especialmente no mundo das startups, big techs, etc. E a gig economy deu flexibilidade, mas sem segurança trabalhista, como a gente falou. E muitos que foram ao extremo dessa promessa viveram o chamado síndrome do impostor, tentando empreender e fazer a vida com projetos pessoais ou startups que nunca escalaram. Isso também é um fato, assim, foi vendido pra gente, pra minha geração, e a gente vivia vendo aí os Forbes 30 Under 30, as pessoas que, pô, aparentemente eram muito bem-sucedidas, eram todas gênias incompreendidas, que na prática era muito fácil. Era, pô, ter uma boa ideia, um bom pitch, ia ter alguém injetando capital, ia dar muito certo, ia escalar e você ia ficar bilionário com B, porque você ia ter um unicórnio do dia pra noite. Na vida real, não é bem assim, né? Entre o burnout e a estagnação, a crise dos millennials não se parece com as dos boomers, porque suas conquistas também não se parecem. A casa própria ficou fora do orçamento, o empreendedorismo virou sinônimo de precarização. A paixão pelo trabalho virou burnout, o propósito virou decepção, a liberdade virou ansiedade. E a grana do freela virou matcha latte. Eu nunca tomei um matcha latte, mas é interessante porque, assim, essa mesma menina aí, a Emily em Paris lá que eu citei, ela de fato, ela teve burnout diagnosticado algum tempo depois. E eu fiquei sabendo que ela saiu da empresa, que ela amava, que tava querendo se virar sócia e tal, enfim. É um pouco disso, assim. A gente vai trabalhando, acreditando em promessas, muito voltado numa expectativa que a gente, a própria sociedade, coloca sobre a gente. E aí, quando isso não acontece, né? Quando a expectativa é diferente da realidade, a gente se frustra. Esse é o dilema da minha geração. Vamos continuar aqui. 80% dos milênios afirmam que não podem se dar ao luxo de uma crise de meia-idade tradicional. Salários mais baixos, dívidas estudantis e alto custo de vida tornam extravagâncias inviáveis. Ó, esse aqui, ó, uma extravagância extremamente viável, tá? É um Jeepzinho anos 90, dá pra viajar ao Brasil com isso aqui. Acho que isso é uma boa crise da meia-idade pra se ter. O peso de ter acreditado, é cruel perceber que não se trata apenas de frustração com o presente. É o luto por um futuro que parecia possível. É o que eu falei, né? Expectativa versus realidade. A geração que acreditou no poder transformador das startups, também já falei sobre isso. Da economia criativa, da alimentação orgânica, da bike como estilo de vida e no poder comunidade. Cara, eu literalmente fiz tudo isso aqui, ó. Eu acreditei no startup, eu acreditei na economia criativa. Aliás, continuo acreditando. Acreditei na alimentação orgânica. Eu tinha uma bicicleta, eu ia pro trabalho, voltava de bicicleta, enfim. Agora se vê questionando se foi tudo uma grande ilusão com estética bonita. É. Os millennials testaram um modelo novo, desafiaram o status quo e criaram, sim, valores importantes. Tornaram o mundo do trabalho mais humano. Popularizaram a discussão sobre saúde mental, isso é um fato. Qualidade de vida e propósito. Forçaram a empresa a repensar em suas culturas e práticas com diversidade e inclusão. Fizeram as marcas se tornarem próximas e se envolverem em causas. Trouxeram à tona toda a pauta de sustentabilidade e agora estão pagando preço por terem comprado um discurso e sido os beta-testers de um novo formato de sociedade. Uma geração inteira percebeu que fez tudo certo e mesmo assim deu tudo errado. Em um momento no qual o mundo caminha no sentido anti-woke, os millennials estão tendo que abandonar seus ideais e pivotar suas vidas, buscando todos aqueles valores e formatos tradicionais. É interessante essa reflexão, né, da Daniela, assim, porque de fato não tem muito um final feliz. E aí, pra mim, a nossa geração que tem que lidar com a crise da meia-idade, que não é mais comprar um carro como esse, sim lidar com o burnout, enfim, questionamentos infindáveis sobre suas escolhas de carreira, ela tem que lidar com uma outra situação, assim, que é uma nossa geração, ela aprendeu que ela tem que saber equilibrar dinheiro, liberdade e propósito. E tentar entender
nesse triângulo o que cada um dos lados vai pesar mais, e em qual momento da vida você tá. Essa é a minha opinião. E aí eu achei curioso porque assim, foi feito um estudo pela Deloitte, esse estudo aqui, ó, e basicamente o que esse estudo faz? Ele dá uma pesquisada na geração Z e nos millennials e tenta entender algumas diferenças. É um estudo bem legal, eu vou colocar o link na descrição, se alguém quiser se interessar um pouco mais, se aprofundar, o link vai estar aqui, ele passa por várias áreas, mas uma área que me chamou atenção foi essa aqui. Existe uma intersecção entre dinheiro, significado e bem-estar. E nessa intersecção, quando você junta essas três grandes esferas, você encontra felicidade. Não sei se eu concordo muito com isso, acho que eu concordo mais com o meu outro exemplo, que às vezes você vai pender para uma escolha onde você vai escolher mais ter bem-estar, ou mais significado ou propósito, ou até mais dinheiro, né? Faz parte também da vida você escolher um trabalho por dinheiro. E aí você vai chegar à conclusão que nem sempre isso aqui vai ser igual, e nem sempre na intersecção dos três você tem que ter felicidade. Para mim, felicidade você tem que encontrar na vida no estado que você tá. Você não tem que esperar que o seu trabalho te traga a felicidade. Mas enfim, o que eu acho interessante disso aqui foi o seguinte, ó. Os millennials, 72% deles disseram que os trabalhos ajudam eles a ter uma melhor saúde mental, desde que o trabalho faça algo bom para a sociedade. Isso eu acho muito interessante, assim, porque a gente começa a criar um conceito de que não importa só o seu trabalho, mas importa sim com o que você trabalha. E eu acredito muito nisso porque eu acho interessante o conceito de você ressignificar o seu trabalho. Contribuir para a sociedade pode ser várias coisas, e assim, o tal do trabalho que você ama acabou levando a gente para uma cultura de hustle, que a gente trabalha muito. E aí não existe mais uma separação entre a vida pessoal e a vida profissional, ela acabou virando uma coisa só. E isso é um grande problema, assim, você já começa a ver vários movimentos contra isso. Na União Europeia tem um movimento muito legal que chama direito de desconectar, que é basicamente as pessoas simplesmente estão chegando à conclusão que a partir do momento que elas chegam em casa ou saem do trabalho, elas desligam o celular e elas não vão ver mais sobre trabalho. Vão desconectar para poder viver a outra vida. É como se fosse Severance, onde as pessoas têm uma vida no trabalho e uma vida fora do trabalho. E eu acho muito interessante esse conceito de Severance, porque de fato é um pouco disso. A gente acaba se misturando no nosso trabalho. Eu, particularmente, misturo muito as duas coisas, porque para mim as duas coisas estão muito ligadas. O que eu faço no meu tempo livre me ajuda no meu trabalho. O que eu faço no meu trabalho me ajuda no meu tempo livre. Mas assim, eu quero defender aqui o direito de você ter uma crise de meia-idade, de comprar um carrinho como esse aqui, ó, e sair andando pelo Brasil. Visite Natal, visite Jericoacoara, visite Florianópolis. Vai viajar, vai para Argentina de carro, faz qualquer coisa. Mas não coloque um peso no seu trabalho maior do que ele tem que ser, porque você e a sociedade te colocaram uma expectativa que não vai ser condizente com a sua realidade. Se você gostou desse vídeo, se inscreve no canal, manda para alguém que precisa ouvir essa mensagem. E muito legal o post da Daniela, todos os links vão estar aqui na descrição.